Comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia. Muito bom dia, meus amigos. Olha, começando agora o Debate Melodia, nosso querido pastor Gilaelson hoje está em outra atividade e eu, Ebenezer Fagundes, estou substituindo. Espero não frustrar ninguém ou não decepcionar ninguém. Recebo hoje para o Debate Melodia o nosso querido pastor Eliel Henrique. Qual é a igreja, pastor? Bom dia. Igreja Águia Vida, pastor Vinícius e pastor Wellington. Bom dia a todos, pastores, também aos ouvintes. Águia Vida? Águia Vida. Como é que é? Águia Vida, Caminho da Vida, pastor Vinícius. Águia Vida. Não é Água e Vida, não. Águia Vida. Vida. Águia e vida. Águia? Águia Vida. Ah, não é águia, não. Não, Águia Viu aí? É uma junção, né? Muito bem, recebo também nosso querido pastor Heraltildes, Igreja Adventista. Fiquei hoje assim surpreso com a tenra idade do nosso querido Heraltildes Santos. Bom dia. Bom dia, meus queridos, bom dia, pastores, bom dia, Melodia, bom dia, meus irmãos, meus amigos, que Deus possa abençoar você que está ouvindo esse programa a partir de agora e que Deus possa te iluminar nas suas decisões necessárias para fazer o Evangelho crescer cada dia mais, em nome de Jesus. Olha, recebo também, depois de um longo período, olha, eu só me lembro do pastor Emerson aqui, antes da pandemia, salvo engano. Pastor Emerson Spinelli, eu gostaria que ele se apresentasse mais uma vez. Bom dia. Bom dia, e falar a igreja, né? Que eu estou assim meio em dúvida agora. Igreja Batista, Casa de Oração. Isso, perfeito. Acertou sim. Bom dia, graça e paz aos irmãos, aos colegas, aos pastores que estão aqui. Bom dia também aos ouvintes que estão aí esperando a nosso debate. Eu sou o pastor Emerson, nós somos ali da Igreja Batista Casa de Oração, presidente pastor Júlio César Lourenço, ali na Avenida Brasil. Júlio César, casado com... Pastora Nadege. Nadege, filha de Valdo da Boacharia Campina Grande. Isso mesmo. Estamos ali, né, para levar a palavra de Deus para o pessoal ali daquele bairro e também da cidade. E é uma satisfação estar aqui de volta. Amém? Quantos anos, pastor? Deve ter uns 3 a 4 anos que eu... Não, 3? A pandemia começou em 19? Foi antes? Foi 19. Não, acho que foi em 2021, 22. Até 2021, 22 que eu estive aqui. Mas na pandemia você não veio, não? Não, na pandemia acho que eu vi umas 2 vezes na pandemia. Mas glória a Deus, estamos aqui de volta, né? Bem-vindo então, pastor Emerson Spinelli, de volta ao debate. Olha, hoje nós estaremos debatendo sobre um tema muito importante, mas também já conversando aqui com o debatedor, ele disse que é um tema também difícil. Diferença entre dízimo, oferta e primícias. Eu queria colocar assim, o que é oferta, o que é dízimo, o que é primícias. Já estaremos debatendo sobre isso. Você pode participar conosco, temos o telefone 3201-8071, temos também os aplicativos da Rádio Melodia, tanto no Apple Store e o outro Facebook. É ao vivo no Facebook, no YouTube ainda não, estamos com um pequeno problema. Nos aplicativos, como é que chama? Tem um aplicativo da Apple Store e o outro é da Play Store. Play Store, pronto. Isso aí, para Android e para iPhone. Muito bem, participe conosco do Debate Melodia, inclusive ao vivo no YouTube. Vamos começar o nosso debate orando. O pastor Emerson, que esteve aqui há mais de 3 anos, no mínimo. Por favor, pastor. Amém. Pai, em nome de Jesus, queremos apresentar diante do Senhor, nesse momento, essa nossa reunião, esse debate que vamos estar aqui apresentando, esses temas. Pai, que o Senhor nos dê sabedoria e graça e que todo o nosso conhecimento que possa ser colocado aqui diante dos teus filhos seja para o crescimento e edificação dos santos, Pai. Que o Senhor nos capacite nesse momento, nos dê graça, sabedoria, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, muito bem. Quando se fala em dízimo, quando se fala em dinheiro, há muitas questões que vêm na cabeça da gente. Queria começar com o pastor Emerson. É lícito
pagar o dízimo, ou é lícito a igreja cobrar o dízimo? Eu coloquei nesse tom e queria saber qual a opinião do pastor. Já começou com um tom bom, já começou com um tom bem agressivo, né? Já começou bacana. Mas isso mesmo, eu já esperava por isso. Olha, duas Se palavras. você está perto de mim, é assim, viu? Mas deixa eu corrigir, pastor. Claro que eu sei que você, né, Ebenezer, Sim. já entende isso. A Bíblia não nos faz a obrigação, não nos dá até o apóstolo Paulo fala assim, ó, que você venha ofertar não, e dizimar não por obrigação, mas por amor, né? Que você venha ofertar e dizimar por amor, não por obrigação, que haja isto no seu coração. E hoje em dia, lamentavelmente, realmente muitas pessoas pensam sobre dízimo e oferta como algo obrigado, né? E até mesmo a palavra pagar, né? Parece que a gente está pagando por alguma coisa, ou pagando por alguma indulgência para se chegar aos céus, né? Exato. E, na verdade, toda essa nomenclatura, lamentavelmente, foi aplicada muito ao dízimo e oferta, tanto a questão do pagar como obrigar, né? E isso, lamentavelmente, trouxe muitas impressões ruins ao evangelho e, principalmente, ao cargo de pastor, né? Uhum. Meu Deus do céu, porque hoje em dia as O pessoas... dízimo é bom pastor, já vi muita gente falar isso. Pois então, associa muito a questão financeira a algum... Parece que você está pagando para participar de uma instituição, né? Sim. E aí acaba o pastor sendo levado toda essa culpa. Claro que por muitos as pessoas acabam levando em consideração o erro de um, acaba colocando todos no mesmo nível de problema, né? Pastor, é lícito então o dízimo? É lícito? Sim, é lícito, meu irmão. Com certeza é lícito o dízimo, oferta, é lícito, é bíblico, né? É cristocêntrico também, o próprio Cristo ensinou isso, tá? Temos versículos para isso, tá bom? E Cristo também falou sobre isso. E nós temos que entender que é lícito sim. Amém? Muito bem, volta agora para o pastor Herotilde Santos. Olha, Rocha, Herotilde Rocha? Herotilde Rocha, evangelista. Não tem santo, não? Não. Onde é que eu arrumei santo? É porque Mas é um eu santo, faço parte, é um santo eu homem faço de parte Deus. da Não deixa de ser um Igreja dos santo. Santos também. Pronto. Herotilde, vou consertar aqui. Eu sempre estou botando Herotilde Santos, agora eu vou Não botar tem ele problema. Herotilde Rocha. Pronto. Não é? Essa questão do dízimo, olha, o que é que se fala muito em dízimo, mas mais no Velho Testamento a expressão dízimo. Eu não sei nem dizer se há isso nos originais, porque quanto a tradução para o nosso português tem um monte de palavras, quando fala assim, pagar o dízimo, e é quase que uma agressão, como o pastor Welles falou. Mas no Novo Testamento não fala em dízimo assim, especificamente, ou isso é mais do Antigo Testamento? Evangelista Herotilde Rocha. Primeiro que nem a Bíblia também manda pagar o dízimo. Em lugar nenhum manda pagar o dízimo. A Bíblia fala em devolver o dízimo. Isso. Por que devolver? Porque aquilo que nós temos e somos é de Cristo, não é nosso. Então a gente paga com aquilo que é nosso. Claro. Então o que é de Deus a gente devolve. Aliás, ele pede você, o seu coração, pede toda a sua vida. E quem entrega a vida, entrega seus bens, entrega tudo que ele tem. E outra coisa, pastor, esse negócio de obrigar, devolver o dízimo, isso não concordo, não aceito, não é certo, né? Infelizmente, alguns pastores, alguns evangélicos aí vivem tentando forçar o povo a devolver o dízimo e nada se deve fazer. Eu já vi igreja que a Dessa pessoa não forma. deu o dízimo, ele não toma ceia. Pois é. Então, tudo tem que É uma ser obrigação, feito, como então. disse o pastor, Amor. pelo amor. Se você ama, você doa, né? Você se entrega. E Jesus, ele deixou claro sobre essa questão do dízimo, né? Quando ele disse que os fariseus, né? Ele falou para os fariseus que os fariseus estavam querendo comprar a salvação com essas coisas, sabe? Mas eles não tinham um pingo de amor no coração. Então eles estavam dizendo para Deus, olha, eu devolvo dízimo, eu dou oferta, eu faço isso, faço aquilo, então eu tenho um lugar no céu, e é assim, e eles determinavam quem deveria ir para o céu. Não só como esse pecador. Quem deveria ir para o céu, quem não deveria. Então,
Jesus ele chegou e ele confirmou a necessidade da igreja de receber o dízimo. Mas ele falou, faça isto, se omitiu o quê? Aquelas coisas que é o quê? A caridade, a bondade, o amor que nós devemos ter. Então Jesus ele não quebrou esse princípio do dízimo, mesmo porque como que uma igreja funciona se ela não tiver uma entrada financeira? Agora tem aqui 3 pontos no debate falando sobre dízimo, oferta e primícias, que também são ofertas, né? Também são ofertas. Então o dízimo ele tem uma função, eu não sei algumas igrejas eu sei mais ou menos como funciona, mas na minha igreja eu sei como funciona a função do dízimo. E a oferta tem uma outra função e as primícias também têm uma outra função. As primícias ela é mais festiva. As primícias é uma entrega, foi como Deus falou com Moisés quando ele foi até Faraó, para que Faraó liberasse o povo para ir adorá-lo no deserto. Quando Moisés falou isso para Faraó, Moisés colocou para Faraó que aquele povo era um povo especial. É o que havia de melhor na terra. Pertencia a Deus. Por isso que Deus chamou aquele povo. Agora não vem me perguntar por que Deus considerou Israel como os preferidos da terra. Mas ele considerou baseado naquela promessa que ele faz a Abraão. Farei de ti o quê? Uma grande nação. Então, a partir daí, vem essa questão de primícias que envolve tanto o seu coração, a sua pessoa, quanto tudo aquilo que você tem, o melhor do que você tem. Na nossa igreja, por exemplo, a cada segundo sábado do mês, hoje não faz assim constantemente, mas de vez em quando está fazendo. Todo ano nós temos a festa das primícias. Então, alguns irmãos trazem frutas, outros trazem verdura, coisas de primeira, sabe? Veste a rigor, faz aquele movimento bonito, comemorando ali as primícias para o nosso Deus. As ofertas, ela tem uma outra função, né? São ofertas específicas e alçadas. Pastor Eliel, o que é dízimo? Me define. Dízimo é percentual, oferta é para um fim determinado e as primícias é para essa provisão festiva. Perfeito, vamos lá. Só tem um detalhe que eu gosto sempre de ressaltar, principalmente em aula de teologia, é que quando a gente faz essa distinção do antigo e do novo, o cristão moderno tem a mania de querer anular as coisas, não porque quer encontrar... Isso aí só está no velho. É mais porque não estou a fim de cumprir do que realmente descobrir a verdade, né? Então, quando a gente vai para o novo, tem um parâmetro muito interessante aos pastores aí, que é o que Jesus tem uma capacidade de fazer, que é ampliação, cumprimento, permanência e reforma. Vou explicar de uma forma bem rápida e didática. Quando Jesus entra ali agora na graça, no momento da nova lei, tem alguns mandamentos do antigo que ele amplia. Então a gente tem ali o adultério, não é para ser cometido, só que agora ele triplica. Agora você vai olhar, você vai pensar e você já adulterou. No antigo não, você tinha que fazer o ato para vir a punição. Agora ele triplica o que era antigamente. Depois ele também cumpre, ele diz, eu sou. Agora isso aí é o que vocês estão vendo. Eu sou essa lei. Então nele se cumpre muita coisa. Em alguns momentos ele faz uma reforma. Antigamente era dente por dente, odeie seu inimigo. Se ele te tratar de uma forma, né? Tinha aquela lei do sangue. Agora vem Jesus e diz assim, agora você vai orar e vai amar seu inimigo. Então a gente percebe que no Novo Testamento tem leis que foi ampliada, reformada ou cumprida em Cristo. O dízimo, oferta e primícia está nesse escopo. Eu preciso entender em qual desses 3 eles vão entrar. Como é a pergunta, o dízimo ele parte de uma palavrinha em hebraico chamada melesher, que é o décimo, a 10ª parte de alguma coisa. Só que o que alguns crentes não gostam de ler, às vezes só reproduzir, né? Hoje a gente tem crente reprodutor, não crente que volta, lê, estuda. E a Escritura não vai mostrar o dízimo como uma única coisa. Pelo contrário, no Êxodo, né, a família de Levi ali,
aquela tribo, a gente vai ter dízimo para grão, dízimo para cereal, dízimo para animal, para N coisas. Não só para uma coisa só, como a gente veria hoje, ó, dá 10% do meu salário. Porque naquele tempo não tinha o dinheiro, né? Não tinha, 8 séculos depois foi inventado na Grécia. Mas ainda assim, a proposta financeira, a ideia já existia. Então, mas tinha uma categoria, não era uma só categoria. Eu vou dar o dinheiro e pronto. Né? Tinha um dízimo para cada coisa. Um deles era o sacerdotal, que depois vai virar o shekel do templo, que é o que Jesus vai em Mateus criticar, em Mateus 23. Quando entra a oferta, o famoso korban, né, em hebraico, já é a ideia do que é dado no altar. É o que eu entrego ali, de forma voluntária, de forma honrosa, que eu falo, olha, isso aqui precisa ser para o Senhor, é o que eu tenho. E a primícia também faz parte ali, tanto da festa do Yom Kippur, depois de um tempo, e a de Pentecoste. Novamente, quando eu chego em Atos dos Apóstolos, que alguns cristãos identificam um pouco errado, né, falando que a lei muda quando Cristo vem, pelo contrário, quando o testador morre, quando ele morre, que agora há um novo testamento, uma nova lei, a gente percebe que no Novo Testamento, em Atos, capítulo 15, quando a igreja se reúne e decide o que é para ser feito, tem agora ali uma ampliação do dízimo e oferta. Agora não é só dar o dízimo e dar a oferta. Agora você dá tudo, de coração. Aí tem agora Atos, capítulo 2, versículo 42, que a igreja, em um só pensamento, davam tudo aos pés do apóstolo. Ou seja, parece que agora amplia tudo, triplica tudo. Então o cristão às vezes quer achar brecha para não dar dízimo ou para dar dízimo. Ambos, no Novo Testamento, vai triplicar sua atitude. Agora, se você quer dar ou não quer dar, tem uma pior. Né? Eu vou colocar esse termo pior, né? Porque para alguns é um peso. Agora você tem que dar tudo. Você tem que dar mais do que você acha que tem que dar. Você tem que dar o melhor. Você tem que fazer mais. Então, para os que querem anular o dízimo, cuidado que as coisas ficam um pouquinho mais complicadas. Mas ao longo do debate a gente vai conversando. Agora, Pois não. pastor, eu fico assim pensando nessa condição aí que parece que Jesus ele estabelece novas regras, mas Jesus não estava estabelecendo novas regras. Já existiam. Lá no princípio, a obediência era total. Infelizmente, com o passar do tempo, os homens foram tentando driblar as ordens de Deus, e com esse pensamento eles foram criando situações que eles próprios foram ficando complicados. Já não sabiam o que devia fazer, como devia fazer, e era lei. E interessante que essas leis, chamadas leis cerimoniais, né, atrapalhou o próprio desenvolvimento do Evangelho. E hoje, quando a gente fala Novo Velho Testamento, não existe Novo Velho Testamento. Primeiro que Jesus seguiu o Velho Testamento. Jesus não seguiu o Novo Testamento, porque quando Jesus nasceu, quando ele fala escritura, é o antigo. As escrituras eram antigas. As escrituras eram antigas. Só que Jesus começa agora a mostrar para eles a razão do Evangelho, a razão do cristianismo, a base. A base é o amor. E o amor faz você raciocinar diferente. O amor, o pecado, ele não está naquilo que você faz, e sim naquilo que você pensa. É interessante, eu te dou um tapa aqui, ó. Esse tapa que eu te dei, ele pode ser criminoso e ele pode ser uma atitude de carinho. Mas o que eu pensei quando eu bati em você? É isso que determina. Aí Jesus diz para eles, agora vocês vão ter que aprender o seguinte: em olhar para uma mulher com um pensamento impuro, já está pecando, adulterando. Então, o pecado, a maldição do ser humano começa no seu pensamento. Infelizmente, hoje, nós estamos vivendo num país muito voltado para o dinheiro, né? O mamon está reinando nesse nosso país. Eu tenho que você falar falta de dinheiro. Então, o país está nessa condição, e isto, de uma certa forma, tem entrado na mente do ser humano, inclusive de pastores. Estuda e não aprende.
Eu estava vendo essa semana um pastor que foi pastor aí em 53, ele abriu a igreja dele, sabe? E o testamento dele, que foi agora feito o testamento, foi mostrar o que é que ele tinha. Ele não tinha quase nada. Ele tinha prédio de 2 milhões, ele tinha casa de 3 milhões, ele tinha fazenda de 13 milhões, e tudo dele deu mais de 500 milhões. E aí, quando chega para o procurador, ele diz, não, ele tem muito mais que isso. É porque o testamento foi baseado nas coisas que ele tem no Brasil. Então, veja bem, onde está a mentalidade de um homem desse que chega na igreja, exige do povo, mas busca para si, acumula para si a glória desse mundo, né? Acumula para si. É por isso, pastor, que eu dar um desfecho mais aqui, eu falei sobre a igreja adventista na questão de dízimo, que os pastores da igreja adventista, eu estou falando para os ouvintes, para vocês aqui, eles são assalariados. O salário do presidente é o mesmo salário do pastor da minha igreja. É o mesmo salário. O pastor que tem um distrito de 10 igrejas pequenininhas, ele ganha o mesmo salário do pastor do distrito da igreja central, que tem pessoas milionárias. E quem é o dono dessas riquezas da igreja adventista? É a instituição na sua forma representativa, onde esse dinheiro, quando chega, ele é passado para várias condições do evangelho, pagando pastores, evangelismo, cuidando de igrejas fora do Brasil, como na África. Literaturas. Né? Literaturas na África que não tem condição financeira, né? A igreja precisa estar lá. Mas você, se você pensa ser rico como pastor adventista, é melhor você nem estudar teologia para ser um pastor ali, que não vai conseguir, né? Muito bem. Pastor Emerson, vamos adiante. Pode. Amém. Eu fico até feliz que na Adventista todo mundo tem seu salário. Bem pudera se os pastores de hoje em dia tivessem salário. Né? Muito bem. Porque foi essa mentalidade. Tanto pastor, meu irmão, que está passando necessidade. São raros. Pois é. São raros. Ganhando 600 reais. A ideia do pastor Herotildes são raros. O que acontece, a quantidade de pastores que abraçam a obra, sim, e conseguem manter uma família com 600, 700 reais, eu acho isso um milagre. Tá? Nós somos da CBN, da Convenção Batista Nacional. Nós temos relatos de tantos pastores que passam por tantas dificuldades. Você trabalha no secular, pastor? Trabalho no secular, mas a gente tem muita informação de que os pastores realmente passam... A ideia de que existem pastores que ganham aqueles dinheiro exorbitante, isso é uma falácia muito grande. Sem salários? Sem salário. A verdade é essa. Já vi um pastor, conheço um pastor que ganha 100. Isso é uma falácia muito grande. E claro que existe aqueles perigosa, que estão... Viu? Claro que você vê muitos aí que estão no auge, que você vê que ele tem realmente um recurso muito grande, mas se você comparar isso no total, é uma porcentagem insignificante. Né? Esse pastor que ganha muito. É pequeno. É muito pequeno. É muito pequeno. A realidade pastoral é muito difícil. É outra história. É bem que pudéssemos, se nós, pastores, todos nós pudéssemos ter um salário fixo, né? Com certeza. Graças a Deus, vocês lá podem. E aí o que acontece? Aí o que acontece? Nós temos que entender que o dízimo e a oferta são compromissos de alguém que tem uma aliança com Deus. Dízimo e oferta são compromissos, porque se você vê um pastor passando por uma situação difícil e você não se comove para você contribuir para essa igreja, para que ela se mantenha, então você não tem aliança com Deus. Muito menos amor, né? Pela obra de Deus. Então nós temos que entender que esse posicionamento hoje da igreja, em que alguns pastores defendem a ideia de que não existe primícia, não existe dízimo, não existe oferta, que isso não é bíblico. Eu quero dizer que esses pastores não conhecem a Bíblia, tá? Não conhecem a Bíblia. A Bíblia, ela não muda, ela é a mesma, a palavra é a mesma. Foi muito bem colocado pelo nosso pastor amigo aqui, Eliel. Jesus ampliou isso de uma maneira assustadora. Né? Agora a lei não é apenas um cumprimento pelo medo, é um dever no seu coração de você obedecer a Deus. Tá? É um dever de todo aquele que nasceu
Eu não posso dizer isso para alguém que não nasceu de novo em Cristo. É muito difícil uma pessoa que não nascer entender esse comprometimento de aliança com Deus. Mas se a pessoa nasceu de novo, ela tem que compreender o comprometimento dela com a palavra de Deus. Se nasceu de novo, ele tem prazer Ele tem prazer em colaborar. Ele tem prazer em ver a obra de Deus avançando. Ele tem prazer nisso. Né? Então, nós estamos falando aqui para pessoas que têm prazer na obra de Deus. Então, para que você não seja corrompido em seus sentimentos, em suas emoções, em sua mente. A ideia de que não existe dízimo, de que não existe oferta, não pode deixar se corromper isso pelas más conversações, né? Pelo falso evangelho, pelas pessoas querendo, de certa forma, amaciar o ego e a alma de muitas pessoas, dizendo que não precisa, não é obrigado. Nós estamos dizendo que não é obrigado. Não é obrigado mesmo, mas você tem uma aliança com Deus. Então você faz isso por amor. Né? Então, o que acontece hoje em dia sobre todos essa questão da primícia, oferta, dízimo, é que muita gente tem alterado aquilo que Jesus aprovou. Né? Quando foi citado aqui Mateus 23, tanto o pastor Eliel como o pastor também falou de Mateus 23. Herotildes, evangelista. Jesus falou algo muito interessante, falou assim, olha, tá vendo os fariseus? Eles comiam, dizimam a farinha, os cereais, dizimam tudo. Olha, vocês devem fazer igual, mas não omitir a verdade que está embutida nelas. Que é o quê? O zelo, o amor, a verdade. Então, quando eu vou fazer isso por obrigação, isso fica difícil. Muito bem, olha, nós vamos para o intervalo, mas antes eu queria colocar o seguinte, para que os pastores pudessem refletir após o intervalo. Eu sou engenheiro civil, faço parte de uma associação de engenheiros aqui na cidade, do Conselho de Engenharia, né? E nós queremos que o nosso trabalho avance, que haja fiscalização, então a gente tem que contribuir. Então agora eu fico pensando o seguinte, como é que o sujeito está na igreja? Eu vou para a igreja, eu sentei no banco, eu estou ali, vou lá no banheiro da igreja. Ali eu sei, qualquer um sabe também que ali tem despesa. Que não é brincadeira. A igreja, pelo menos as que eu tenho conhecimento, acho que a totalidade delas não recebe dinheiro de governo. De governo, essas coisas, não é imposto, não tem essas coisas para receber. Então, como é que eu estou ali, assim, gastando banco, gastando água, gastando energia, tem o trabalho pastoral, tem gasolina, tem o trabalho de evangelismo, tem que pintar a igreja, tem que trocar as lâmpadas, tem que ter uma boa bancada, e eu estou ali reunindo e só me satisfazendo e não vou cooperar com aquilo. Não é? Vamos ao intervalo e já a gente está de volta. Estamos apresentando Debate Melodia. E se você pudesse estar em vários locais ao mesmo tempo? Teoricamente, isso é quase impossível, mas no rádio, isso é real. No veículo, sua empresa ou serviço pode estar em diversas plataformas ao mesmo tempo, nas redes sociais, no site, em aplicativos e também na programação da emissora. Com o rádio multiplataformas, não tem por que você ficar estacionado em apenas um lugar. Não fique parado, anuncie no rádio. Começou a semana imperdível Black Friday do Brasil Atacarejo. É o melhor preço da cidade para você e sua família. Leite longa vida Betânia integral desnatado 1 litro, 4,99. Feijão carioca na panela 1 quilo, 4,69. Biscoito cream cracker especial Marilã 350 gramas, 3,39. Ofertas válidas até 28 de novembro. É a Black do Brasil Atacarejo. Como você nunca viu. Vem correndo aproveitar. Sintonize-se na RBG Bolsas, a loja que traz um mundo de acessórios para você, com uma gama impressionante de opções, desde elegantes mochilas até pastas práticas, necessaires, malas versáteis, carteiras sofisticadas e até mesmo bolsas para bebês adoráveis. Temos tudo o que você precisa para complementar seu estilo único. Mas a RBG Bolsas não é apenas sobre acessórios. Podemos tornar seus momentos especiais únicos. Oferecemos personalização que ultrapassa o comum. Criamos produtos personalizados
personalizados, desde brindes para sua instituição até acessórios que contam a sua história. Ligue no Zap 779-8802-0319 e fale com nossa equipe apaixonada. RBG Bolsas, onde cada peça conta uma história. Venha criar a sua na RBG Bolsas. Economorte Atacadista. A economia para o seu lar está aqui. Macarrão Petian comum 400 gramas espargueto, 1,79. Molho de tomate 300 gramas sachê tradicional, 99 centavos. Arroz parbolizado Tia Maria, 1 kg, 4,98. Feijão carioca baiano, 1 kg, 3,68. Aqui você economiza de verdade. Avenida Brumado 2295 Bateias, Vitória da Conquista. Ofertas válidas até terça, 12 de novembro. Economarte. Voltamos a apresentar Debate Melodia. Muito bem, estamos de volta para a continuidade do nosso debate. Estamos falando sobre dízimo, sobre oferta, sobre primícia. Já foi colocado, inclusive, essas diferenças. Mas assim, pastor Eliel, proporcionalidade, você já falou, o 10º. Agora eu preciso ouvir do senhor a questão da regularidade do dízimo, ou da oferta, ou da primícia, como é que pode acontecer? Tá, vamos lá. Regularidade também, uma outra questão muito importante aqui é a generosidade. Pronto. Eu não consigo falar de forma universal, porque cada igreja trabalha com uma proposta, uma temática diferente. Mas só um adendo aqui, a nossa dificuldade em falar desse assunto, eu creio que são 3 temas difíceis: sexo, casamento e dízimo. Quando se fala na igreja, parece que a gente está falando de algo, né, até heresia, e é complicado. Até porque as igrejas não batem em ensinar. A gente tem que ter um debate, tem que ter uma rádio compromissada com o evangelho para ensinar. Algo que deveria ser partido da igreja. Atos fazia isso, né? Mas a gente se perdeu. Mas vamos para a Bíblia, já que não dá para seguir alguns parâmetros, vou seguir a igreja de Atos, que é mais fiel ao que deveria ser. Na igreja de Atos a gente vai ver um padrão até instituído pelos apóstolos, depois pelo próprio Paulo, trazendo a ênfase melhor nas ofertas, né? Ele fala um pouco mais sobre isso. Mas ali você percebe que tem algo regulamentar no dízimo, porque a gente está falando de judeu, então o judeu continua praticando o que é de judeu. Então a gente vê que o dízimo acontece, não mais na palavra, e até trazendo adendo do original que o pastor falou, a gente não vai encontrar dízimo propriamente dito ali em Atos, até porque a palavra em hebraico não vai aparecer mais, né? Agora é grego, que é diátek, que já é uma outra palavra, que é 10º, ou entrega de um bem. Então você aí que procura dízimo novo, relacionado literalmente à palavra, fique tranquilo que você vai encontrar outras formas de dizer o dízimo. Por que o dízimo tem que ser mensal? É isso que ele fez, pronto, a ideia mensal veio com o tempo. Porque, como eu disse, no Antigo Testamento não era mensal. A gente tem dízimo de 3 em 3 anos, Levítico 23. A gente tem um dízimo de 10 em 10 anos. A gente tem um dízimo que era semanal. Tem um dízimo que é de 4 em 4 horas. Então, como eu disse, pegar o dízimo instituído para a tribo de Levi, Antigo Testamento, e eu ampliar, e eu praticar no Novo, vai dar problema. O que a gente tem é uma ampliação e uma reforma do dízimo. Não anulando, agora ressignificando. Agora Jesus pontuando que, não estou mandando parar não, tá? Mas agora vocês vão dar por amor, com vontade, a partir dos seus bens. Desde o Antigo Testamento já tinha instituição salarial mensal, né? O salário ali vai começar com Roma, Pompeu no ano 64 institui o denário e a dracma. E aí passa a ser mensal, então logo ficou pela lógica dar o seu salário, né? Até a palavra salário em latim vem disso. Okay. Só que com o tempo a igreja... E as despesas também hoje são mensais, o salário mensal. Na verdade a gente está seguindo algo cultural. Isso. Na verdade, simplificou, não é? Simplificou. Não ficar uma coisa agora distoante, agora tem da semana, hora. Que hora que eu faço? Você não precisa tirar 10 cabeças de gado ali. Toda hora. 5 galinhas, né? 5 quilos de aipim pra você dizimar. Tirando que ia ficar tenso hoje em dia, né? Ficaria muito difícil. O salário mínimo ficaria de vida. Tem que ver o aipim, quiser me trazer. Pronto aí, ó. Já marcar lá em casa. Mais um detalhe legal da oferta, que aí é onde um ponto, que eu creio que a gente estava conversando. A oferta, Paulo já traz uma ênfase ainda mais forte. Parece que ele coloca um peso muito na oferta. Porque ele diz assim, ó, vocês que têm, está retendo algo que é do Senhor. Então parece que a oferta também é algo instituído. Justamente. Não só uma coisa, eu dou a hora que eu quero, o que sobrar.
Não, parece ser mais firme. E agora a oferta já não parte mais de salário. Parte de tudo que eu tenho. Então eu tenho um terreno, eu acho que o irmão John está precisando, eu vou lá e oferto na vida dele. Agora a oferta não está mais restrita só ao corpo da igreja, a igreja visível, mas a invisível, por fora também. Então a gente, realmente o que eu tenho observado, tenho muito que caminhar, amo estar em debate assim, porque eu estou para aprender, eu quero ouvir melhor, mas eu tenho 2 pais missionários, ao longo de 17 anos eu vi o trabalho deles, indo por várias igrejas, né, morei em 9 estados do Brasil, e o que eu mais pude ver foi pastores nesse âmbito, salários maravilhosos, mas a igreja não trabalhando nesse intuito. E como eu disse, não sou adepto à falta de dinheiro, até porque sem dinheiro a igreja não prospera. Mas eu queria muito, e eu peço a Deus para que eu seja assim, um pastor como Paulo. Queridos, eu não vou pedir o dinheiro, a oferta de vocês não, para que eu não seja um peso. Mas aí para a igreja de Tessalônica, Paulo vira assim, ó, agradeço muito as ofertas diárias, porque a igreja tem condição para dar. Então eu não tenho problema com a igreja multimilionária, até porque eu acho que é bíblico, tem que ser. Sim. A igreja de Atos, alguns, né, nas minhas aulas até ficam chocados, a igreja de Atos é multimilionária. A de Antioquia então, hein? A diferença era para onde ia o direcionamento do dinheiro. Mas as igrejas precisam ter uma condição financeira exorbitante, até para que avance a obra. Acredito nisso também. Né? Então um pastor que é multimilionário hoje, eu estou de longe vendo o Instagram dele, não posso sondar o coração. Então de cara eu não consigo julgar. Mas eu digo, se esse pastor faz tanto como os multimilhões que entram na conta dele, eu acho que ele tem que ganhar o triplo. Claro. Agora, se ele não faz, a conta tinha que estar zerada. Então, você aí que está nos ouvindo, não julgue de primeira. Aprenda primeiro a olhar, a minha igreja está de acordo com a conta bancária? Então, se o pastor está ganhando 1 milhão, mas a igreja tem um som de 1 milhão, os irmãos estão dando carro bom, a estrutura da igreja está receptiva, as viúvas não estão... Pronto. Então, deixa ele receber o dinheiro dele, porque é digno do seu salário. Paulo deixa isso claríssimo. E salário ali não é salário em latim. É de ataque, é dízimo. Então, para os que não sabiam, no original é dízimo ali. Pastor Evangelista Herotildes Rocha, o Paulo seria uma referência para receber a oferta? Apóstolo Paulo, né? Porque Paulo, como ele falou, né? O apóstolo Paulo, na hora que não recebia a oferta, não tinha problema. Se eu recebia também, pegava. Mas na hora que a pessoa mandasse a oferta, ele recebia. É que, na verdade, você começa a ver que Paulo, ele lidava com vários... Ele era um pobre. Pelo que eu estou vendo aqui, o homem andava preso, rapaz. Naufragando. A hospedagem de Paulo era hospedagem barata, rapaz, sempre na cadeia. Mas Paulo não vivia para si, né? Ele vivia para o Evangelho. Então essa questão de ele era pobre, ele era rico, não faz diferença não. Na verdade ele era rico, porque ele sabia em quem ele cria, né? Mas assim, olha, o apóstolo Paulo, ele lidava com várias igrejas. Igrejas pobres, igrejas ricas, igrejas mais cultas, igrejas menos cultas. Então, cada situação, ele lidava de uma forma. Então, se ele chegava numa vila e ali o povo era muito pobre, ele ia exigir que aquele povo cuidasse dele financeiramente? Não, ele ia fazer suas tendas, ele ia trabalhar e ia procurar ajudar aquele povo. O tempo dele ia ser um pouco menor também, né? Para atender o povo, mas de qualquer maneira ele estava ali para servir aquele povo. Quando ele chegava num lugar que tinha mais recursos, aí ele pediu oferta. É interessante que ele pediu oferta para enviar aquelas igrejas mais pobres, né? As igrejas mais pobres, que ele não estava preocupado com acúmulo de riqueza para si. Então ele conhecia a riqueza do amor de Jesus. É o que nós temos que conhecer. Eu acho interessante essa questão de riqueza, como o pastor fez uma colocação aí, é interessante, porque eu sou pobre financeiramente e você é rico. Tem um motivo para você, 2 motivos para você ser rico. Ou você é muito abençoado por Deus, ou você é muito apegado com o diabo. Se você é abençoado por Deus, você é rico, Deus sabe que você sabe usar a sua riqueza.
Agora, se o camarada ele está rico e ele não é apegado com Deus, ele está usando essa riqueza para quê? De forma egoísta, para mandar matar o seu inimigo, para fazer acontecer o que nós vimos aí no mundo político de hoje, né? As pessoas buscando poder para se apresentar os semideuses deste mundo, né? Então, o problema não é a riqueza, é onde a riqueza está. Quem está dominando essa riqueza? Aonde tiver o seu coração, estará teu tesouro. Né? Estará o seu tesouro. Então, tem umas coisas, pastor, que é muito complicado. Do ponto de vista didático, teológico, você querer colocar na mente de alguém. Eu acho que o que eu sou é um assunto entre eu e Deus. Se eu estou próximo de Deus, eu vou mostrar isso através das minhas obras. Eu vou mostrar isso. Mas não vou mostrar isso para você ver isso e falar que eu sou de Deus. Não. Isso vai ser normal. Vai ser natural. Por isso que Jesus falou assim, olha, eu sou o que sou. Quem era Jesus? Deus. Eu sou Deus. Pronto, acabou. Não tem discussão. Eu não sou Deus porque eu quero ser melhor que Faraó. Ele é acima de Faraó. Ele é Deus. Ele é Deus. Então, o nosso modo de servir a igreja com os nossos bens, com os nossos recursos, está muito ligado àquilo que nós somos com Deus. Tem muitas discussões que a gente vê hoje sobre as questões de dízimo, elas estão mais voltadas para as pessoas que afastam de Deus do que para o povo que está com Deus, porque quem está com Deus precisa de sermão seu. Exatamente. Não precisa desse debate aqui. E é muito terrível essa situação. Estamos vivendo em tempos terríveis financeiramente dentro das igrejas, tanto por parte de pastores como de membros. Alguns pastores tentando forçar a barra e alguns membros não entendendo que Deus pede o seu coração. Se Deus quer o meu coração, Ele quer o meu dinheiro, Ele quer tudo meu, porque Ele sabe fazer o que há de melhor para mim. Muito bem, pastor Emerson Spinelli. O pessoal, né, aceita Jesus, tem a primeira experiência com Deus, vamos dizer assim, se converte ao Senhor. Por que o bolso do camarada demora de converter? Essa é boa, hein? Isso aí para achar a resposta. É verdade. A questão mais aí envolvida, eu acho que está no desapego, né? No morrer. Né? A pessoa acredita que quando nós temos uma experiência com Cristo, a nossa experiência ela marca a nossa alma, né? Marca o nosso espírito. Mas a pessoa ainda precisa compreender algumas coisas, como funciona o reino de Deus. Então, esse processo de novo nascimento, até a pessoa entender o posicionamento dela como filho, demora, né? Aquele homem velho ainda para morrer... É a santificação, né? Aquele homem velho para morrer ainda precisa de algumas pancadinhas. Rapaz, deixa eu te contar só uma expressão que eu vi, se atribui essa frase, é Martinho Lutero, sabe? Não sei se foi ele que falou não, viu? De que a gente tem a compreensão de que o homem velho morre no batismo. Morre no batismo, não é dele. Mas o desgraçado sabe nadar. Sabe nadar. Você tem que afogar ele. Aí E o que acontece? Saiu fora. O homem velho, ele precisa ainda morrer, não é? Ele precisa ainda... Todo dia. Cada dia você vai matando um pouquinho aquela alma cansada, né? Aqueles desejos, né? Você vai matando. E, na verdade, acho que eu vou até corrigir minha palavra. Não é você que vai matando, não. O Espírito Santo vai ajudando a você lhe matar um pouquinho, cada dia mais. Ele que vai fazer esse processo de santificação, é o Espírito Santo. A santificação é um processo unicamente do Pai. Então, ele vai fazer o processo de santificação. E a santificação é a perseverança, né? É uma jornada de perseverança na fé. E conforme você vai caminhando e compreendendo, entendendo o processo, você vai abrindo mão e se tornando mais crente, se tornando mais realmente filho. E você vai perceber. Você quer abrir o bolso. Mas pode abrir a mão também? Vai abrir a mão, abrir o coração, vai abrir a mente, né? A pessoa que não tem a mão aberta, generosa, não recebe também. Porque quando o cara fecha a mão para não dar... Também não está disposto a receber, né? O cara vai
dá um dinheiro a ele, como é que recebe se a mão está fechada? O Senhor nos abençoe de maneira transbordante, né? Quando você é doador. A melhor coisa do mundo é você não se apegar às coisas que perecem. E você realmente ser um semeador no reino de Deus. Quando você semeia, você consegue perceber o quanto que você é abençoado com isso. Não somente na questão financeira, mas principalmente porque você se desapega né, de muitas coisas que lhe prende a essa terra. Então você semear vai te ajudar a se tornar uma pessoa melhor, inclusive. Vai fazer você se tornar uma pessoa mais amável, não é? Então o dízimo e a oferta não é para... Deus não precisa do seu dízimo nem da sua oferta. É nós que precisamos doar para ver se a gente desapega e deixa de ser essa pessoa dura. Podemos dizer assim, né? Se você está com pena de dar o dízimo, não dê não, meu irmão. É justamente. Deus não precisa. Você pode ter essa ousadia para dizer, meu irmão, se você está com pena, se você está sentindo dificuldade para dar o dízimo, não dê. Tá? Não dê. Com certeza Deus vai mover o coração de alguém para dar o seu e o dele junto. Tá? Não vai faltar. Não vai faltar. Alguém vai ter o coração disponível, tá? Alguém. Agora eu quero dizer, aquele que tiver o coração disponível, esse daí, vai ser também recebendo uma graça diferenciada. Então, nós, igreja, precisamos crescer. Nós precisamos avançar, pastor Ebenezer, meu irmão Ebenezer. Exato. Nós precisamos crescer. Mas para crescer, a igreja também tem que prosperar. Ela tem que prosperar. Não, eu vou só encerrar aqui, nós estamos já com então 11 horas e 55 minutos, então vamos estar aqui só para concluir esse pensamento, né? Essa questão de você dar, a gente vê essa tônica sempre se falando, né? Você é o dono da multiplicação, você dá 10 e recebe 100. Rapaz, eu vou até aplicar. Isso é investimento. É um banco não é bom. Bolsa de valores, não. Nossa, ali foi um investimento bem feito. Não existe esse investimento, não, meu irmão. Não existe isso, não. O cara ganhar 10 para dar 100, não tem banco nenhum isso. Não existe. Nem o Banco do Céu. Pois é, então eu cito aqui o caso da viúva pobre, meu irmão, que ele deu tudo que tinha e ficou rica, foi pastor aí. Pronto. Ou ficou mais pobre? É interessante que o texto não vai contar o que vai acontecer com ela, mas é óbvio que a gente sabe que deixar de ter bênção, ela não ficou sem, né? Mas ali o relato não quer propriamente falar do dinheiro, foi da atitude. Sim. Dizer que ela não pensou no, aqui é meu último dinheiro. Não, ela falou, eu vou poder participar desse momento. E ali para um judeu, ela é uma judia, era um momento de que todo mundo iria entregar o dízimo para receber bênção, perdão de pecado, e ela está tipo falando, eu vou participar, eu posso participar daquilo. Só que eu quero participar tanto que eu vou dar tudo. E ela coloca ali. Claro que ela pode ter sido abençoada, a gente não vai ter o relato, mas o céu não é uma barganha. Eu dou R$100 para receber 200. Isso aqui não é fundo de investimento. Mas é inevitável que as bênçãos sobre nós é sim dobrada. Né? Não de uma forma taxativa de eu vou dar 1.000 porque Deus vai me dar 10.000. Não, mas a gente sabe como que ele retribui. Porque é uma promessa, né? Mas é uma promessa. Abrirei as comportas dos céus. A retribuição é infinita. Mas, muitas das vezes, ela pode não vir de forma financeira. Pode vir em âmbitos emocionais, físicos, de alguma doença, lar familiar, você está passando alguma coisa, sim, ministerial. E tem até uma frase, só para a gente finalizar, de Lutero, que ele diz assim, entregue a oferta ou dízimo proporcional à sua renda, para que Deus não venha entregar uma renda proporcional à sua oferta. Então, o Lutero é sempre... Lutero tem um bom humor maravilhoso. Eu amo Lutero. Só para concluir, 1 minuto. Eu estava pensando comigo, a igreja adventista, ela está com um projeto interessante de reforma de igreja. E a nossa igreja lá de Campinhos vai passar por uma reforma e a missão vai estar entrando com R$25 mil, só que a igreja precisa entrar com a contrapartida de R$15 mil. A missão, ela tem condições de derrubar a igreja dos Campinhos e fazer um prédio, não é fazer outra não. Mas isso é o correto? Não é o correto. O povo tem que aprender também a dizimar, a ofertar. O povo tem de aprender isso. Eu já vi muita gente rica carregando a igreja nas costas e um povo fraco espiritual. O povo não devolve oferta, não devolve nada. Quando a pessoa rica vai embora, a igreja fecha. Então,
O que E a acontece? viúva? Ele mandava na Não tem igreja. viúva nessa igreja, né? Ele mandava na igreja. É ele que manda. Viúva pobre não Uns tinha. mandam, outros são humildes, nem mandam, mas quando eles vão embora, a igreja acaba. Então, o certo, meus irmãos, é que nós entendamos que nós temos que viver unidos Para concluir, excelente. para concluir o Evangelho. Muito bem. Eu quero agradecer aos debatedores pela participação de hoje, pastor Eliel, evangelista Amém. Herotildes Rocha, meu querido irmão e amigo, pastor Emerson Spinelli. Deus abençoe todos vocês e amanhã estaremos de volta para mais um. Debate Melodia.